papo reto de hoje, o pessoal já sabe que pode escolher lá depois, lá no Instagram, as músicas pro padre cantar hoje, tá? Mas daqui a pouco a gente mostra, não é isso? Porque deve ter enroscado aí aquelas músicas. Voltou? Vamos ver agora. Vai lá no Instagram, se eu gostaria que o padre cantasse essa música pra você. Agora bem perto dele, não temo mal algum. Agora bem perto dele, não vou lugar nenhum. Agora bem perto dele, não temo mal algum. Agora Ou você prefere essa canção aqui, ó? Mãe de Deus, passe à frente, vencer o mal nesta hora. Meu Deus do céu! Você escolhe, no finalzinho o padre vai cantar a música pra você, fechou? Legal. Vou fazer uma pergunta bem rápida aqui, ó, Barba 1. Você é pai. Não precisamos, nós vamos colocar isso em discussão no papo reto agora. Vamos respeitar a sua opinião. Na sua opinião, pai ou ser mãe, tem que ser pai e mãe ou precisa ser também amigo do filho? Eu acho que tem que ser amigo. Você acha que tem que ser amigo? Eu falei isso hoje porque eu nem sabia do assunto. É? Eu falei pra ele. Na sua opinião, tem que ser amigo também. Então, olha só, gente, no Papo Reto de hoje, nós temos um assunto muito legal, porque estão hoje fazendo uma experiência, muitos comentários que os filhos parecem que estão se desapegando dos pais mais rápidos, querendo se distanciar deles. Por que será? Vamos dar uma olhadinha no VT primeiro? Dá uma olhadinha aí, ó. Não existem dados concretos, mas há uma percepção crescente entre os terapeutas, psicólogos e sociólogos de que o rompimento intencional entre pais e filhos vem crescendo nos países ocidentais. Uma pesquisa da organização britânica dedicada ao distanciamento familiar sugere que o fenômeno atinge 1 a cada 5 famílias no Reino Unido. Uma das razões mais comuns é o abuso do pai ou da mãe no passado ou no presente, seja ele emocional, verbal ou físico. O divórcio é outro fator de influência frequente que traz consequências que variam desde o filho adulto tomar um lado até a chegada de novas pessoas à família, como padrastos, madrastas e meios-irmãos, que podem alimentar divisões sobre recursos financeiros e emocionais. Existem também filhos que acreditam ser superiores aos pais, desrespeitando-os e ignorando a presença deles em seu dia a dia, o que geralmente traz muitos arrependimentos após o falecimento dos pais. A decisão desse distanciamento pode também criar sentimentos de instabilidade, humilhação e estresse. Acompanhe agora o nosso Papo Reto que trata sobre esse assunto. Muito bem, minha gente, tá vendo? Um assunto super importante para pais, para os responsáveis que têm filhos, né, de todas as idades, principalmente crianças, jovens, adolescentes. Por isso eu tenho aqui a alegria de acolher ela, que é mulher, bonita, inteligente, psicóloga e super profissional. Minha querida, minha amiga, Adriane Severini. Adrianinha, boa tarde, minha linda. Boa tarde, Padre Marcos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com o senhor. Para nós é uma grande alegria ter sempre você aqui, Adriana. Adriana, esse assunto aqui, né, essa relação entre pais e filhos, olha, algumas estatísticas vêm mostrando que o relacionamento entre pais e filhos estão tendo grandes dificuldades. Muita gente está fazendo aí uma análise dessa geração mais nova, principalmente, que tem filhos e que começa a ver que o atual relacionamento entre pais e filhos está parecendo que estão cada vez mais difíceis, né? Só que a gente sabe, fazendo aqui uma prévia assim rapidamente, que primeiro ser pai não é algo que se aprende numa cartilha, é na vida, é no dia a dia, né? Ninguém nasceu sabendo ser pai, ninguém nasceu sabendo ser mãe. Então os pais vão aprender a ser pais, né? Com o desafio de ter filhos. Então,
realmente é uma descoberta no dia a dia. Eu fiz uma pergunta aqui, Adrianinha, para o nosso querido Barba 1, que o padre gosta de chamar ele assim, e ele tem filho, ele tem um filhão muito bonito. Eu fiz uma pergunta para ele. Eu quero fazer essa pergunta para você. É correto o pai ou a mãe ser amigo e amiga do filho? Ou existe uma diferença entre ser pai e mãe e ser amigos? Porque amigos, me parece, que a gente encontra lá fora, faz aí fora. Agora, pai e mãe é uma relação única e diferente? Pai e mãe é uma relação única, porque assim, amigos nós temos vários. O que a gente precisa ter é ser pai e mãe próximos dos seus filhos, para que seus filhos tenham confiança e liberdade de conversar e acreditar naquilo que você está falando. Sim. Então, antes dele contar alguma coisa ou pedir um conselho de um amigo, ele vai primeiro confiar em você. Então, você tem que ser aquele pai, aquela mãe que conversa com seus filhos. Não pode ser aqueles pais que falam, não, se o meu filho tiver com um problema, ele que chega para falar comigo. Se você está percebendo que ele está quietinho, que ele está mais triste, que ele mudou o comportamento, não fica, o pai e a mãe não pode ficar naquele pedestal esperando o filho chegar. Os pais precisam ser, quando eu falo, as pessoas falam ser amigos dos filhos, não é amigos, mas eles têm que estar próximo como um amigo. Sim. Ele tem que ser o melhor amigo, mas é mais do que um amigo. Sim. Pai e mãe é mais do que amigo, porque são únicos. Tá. E por que os relacionamentos conflituosos com os filhos sempre existiram, mas é que antes tinha aquela coisa do dever. Então, como é meu pai, é minha mãe, eu tenho que eu devo uma obediência, eu devo fingir que eu amo, achar que eu amo. Então, às vezes eu recebo muita gente no meu consultório, às vezes é o contrário. Pais e mães falando que, eu sinto, é muito triste isso, mas eu sinto que eu não amo o meu filho. A gente até teve uma vez um bate-papo que para ser pai e mãe é necessário ter um dom. E não são todas as pessoas que nascem com um dom. Perfeito. Às vezes a sociedade coloca imposto para a gente que você, do mesmo jeito que é necessário um dom para o casamento, é necessário um dom para ser pai e mãe. Só que a sociedade vai colocando desde pequenininho na nossa cabeça que você tem que casar, você tem que ter filhos. Não, você tem que sentir isso no seu coração. Às vezes você não nasceu com esse dom. Isso não tem nada de errado. E talvez você não seja bons pais porque você não tem esse dom no coração. E não tem problema. E quando você não tem esse dom, vai ser muito mais difícil você ser um bom pai e você ser uma boa mãe. Então, primeiro, antes de ter um filho, pensa, avalia, conversa, dependendo, assim, sabe, que se você tem um laço forte com a sua religião, vai na igreja, se você tem um padre, conversa com um psicólogo, faz uma avaliação se é realmente aquilo que você quer, porque não é fácil você ser um pai, você ser uma mãe. Então, você tem primeiro que ter certeza absoluta daquilo que você quer, para daí você ter um filho e começar a educar. Porque quem vai fazer aquele serzinho, quando ele virar uma criança, um adolescente, um adulto, ser uma pessoa boa com você, é você mesmo. Perfeito. Então não adianta quando ele estiver lá na frente, ele vai ser um adulto que cortou relações com você e você falou, nossa, como ele é ingrato. Por alguma coisa, algum trauma que ele sofreu durante todo esse processo de crescimento, fez com que ele cortasse o laço. Entendi. Então, aquela coisa de, foram as influências de outras pessoas. Se você tem uma infância bem estruturada, pode, infelizmente, ser por uma família que se separou, mas se os pais mantiveram um laço de amizade bom, ele teve uma base estrutural muito boa, pode ter a influência que tiver fora, que ele não vai se deixar levar. São poucos os casos que se deixam levar por uma influência negativa de fora, porque
amiguinho ou o colega, depois que estava adulto, levou. Ele teve uma base familiar quando ele era nova, quando ele teve uma educação boa, que ele se afasta do pai ou da mãe por amigos, pela esposa, pelo marido, que afastou. Se você tem essa base, essa educação boa, você não se afasta. Ela é diferente. E assim, infelizmente, não são todas as mães que são boas mães, por mais que ela se esforce, por mais que ela queira, tanto é que a gente fala de mães narcisistas, que não são boas mães, é que a gente culturalmente acredita que toda mãe é boa. É verdade. Agora, não é. Adrianinha, eu vou agora fazer um merchanzinho aqui de um dos colchões, assim, para dormir mesmo, com uma grande tecnologia. Mas segura um pouquinho aí, que eu já vou vir com uma pergunta para vocês, vou deixar preparada já. Nós hoje vivemos um fenômeno, quando a gente fala de família, nos tempos de hoje, tá? Na atual conjuntura social no mundo, não se pensa necessariamente num homem e numa mulher juntos, ok? Onde a gente aprendeu, onde dentro de uma das primícias religiosas, quem tem uma religião, sempre seguiu assim. Deus fez um homem e uma mulher, e dali forma uma família. E a criação dos filhos começa com os dois, ok? E aquilo que o filho vai ser é reflexo dos dois. A questão é, a dificuldade hoje na relação filhos com os pais seria também porque essa imagem masculina e feminina já está bem desgastada nos tempos de hoje, que normalmente não entende mais família como um homem e uma mulher necessariamente. Já eu quero essa colocação sua aí também, para eu colocar a minha também como padre, tá ok? Mas agora, olha aqui, minha gente. Gente, olha aqui, ó, o papo tá super legal. O padre tá conversando com a Adriana Severini, que é a nossa queridíssima psicóloga Adrianinha. Vamos voltar aqui, a minha linda, ó. Adriana, vamos lá. Essa relação que nos tempos de hoje falam que está difícil. Agora, relações difíceis, a gente sempre ouviu falar que existe dentro de uma família, de uma casa, entre pais e filhos. Sempre existiram. Agora, algumas coisas mudaram e mudaram muito, muito. E essa é a pergunta que eu estou montando aí para você nos ajudar a responder aqui para os nossos telespectadores. Uma delas é a questão de como ver o pai e a mãe, porque antigamente era pai e mãe, sempre, a maioria das vezes, o homem e a mulher. E como que era visto o pai e a mãe? Como sagrados. O seu pai é sagrado. Então, desde pequenininho, respeita, chama pai e mãe de senhor, senhora. Ó, tinha que chamar o pai da gente, eu tive que chamar meu pai de senhor. Não porque ele era o senhor feudal, não, porque ele era aquela pessoa que ele cuidava da minha vida junto com meus irmãos e a minha mãe também. Então nós tínhamos que ter um respeito por eles, mesmo que eles perdessem a razão. Todas as famílias, elas aprendiam assim, ok? E outra coisa, era mais comum os pais usarem também, ó, quando o filho desobedecia, colocava um limite ou com o olhar. Opa, o que foi que você falou? Faz de novo. Ou então já pegava a cinta e falava assim, ó, vem cá. Dava uma cintadinha, uma chinelada. Agora virou crime, tem lei que protege. Tudo isso, ó, família, que talvez não tem mais só pai e mãe. Limites, ver pais sagrados. Isso pode dificultar muito a relação e a dificuldade dos filhos e pais hoje? Porque assim, independente do gênero, o que importa são os valores que os pais passam, Perfeito. Mesmo sendo 2 homens ou 2 mulheres, e o amor que eles têm pelos filhos. Sim. Então, o que precisa é passar valor na hora de educar, dar limites corretos para as crianças. Eu sempre falo para os pais, então, independente, homem, mulher ou com uma outra mulher, você precisa dar limite. Então, você não pode falar que você vai deixar de castigo e falar, você vai ficar 1 semana sem jogar, porque o pai não consegue cumprir com aquilo. Sim. Então, ele precisa colocar um castigo que ele consiga cumprir e um castigo que a criança realmente vai sentir falta. E sempre explicar o motivo, por que ele fez de errado. Às vezes, os pais colocam a criança de castigo
e ela nem entende por que ela está de castigo, ela nem sabe o que ela fez de errado. Sim. Ela vai lá, cumpre o castigo dela, mas não tem a menor ideia do porquê que ela está de castigo. O importante, independente do gênero do casal, é passar valor moral, valor ético para as crianças, demonstrar amor e demonstrar pelo exemplo. Então, não adianta você falar uma coisa e você fazer outra. Sim. Então, assim, você começar aquela coisa do jeitinho brasileiro. Coisas como assim, eu tenho desconto de farmácia para mim, na minha empresa, que eu posso comprar remédios com desconto. Aí eu aproveito e compro da minha amiga, compro do meu namorado. Não, o desconto é meu. Eu não vou comprar com outra pessoa. Isso, a gente acha que uma criança pequena não está vendo, mas ela está vendo e ela está percebendo. Então, eu estou falando uma coisa e estou fazendo outra. Então, são pequenas coisas que a gente precisa ir passando e dando exemplos no dia a dia. Então, vem desde sempre. Então, ter respeito, a gente cria o respeito pelas nossas ações. Então, independente do meu gênero, se eu sou uma pessoa honesta, ética, amorosa, condizente com aquilo, eu ajo condizente com aquilo que eu ensino para o meu filho, ele vai aprender a me respeitar, ele vai aprender a me amar. Mas se eu sou uma mãe e sou casada com um homem, mas mesmo assim eu chego em casa, olha, trouxe 50 canetas lá do meu escritório. Agora já fiz a compra do material escolar, porque eu peguei as canetas lá do material escolar. E depois eu digo para ele que é feio roubar, mas espera aí, o que eu fiz? Sim. Pegar as canetas da minha empresa é roubo. É um roubo pequeno, mas é roubo. Agora, a gente tem a mania de minimizar as coisas. Verdade. Agora, Adriana, deixa eu tentar só reelaborar uma pergunta que pode ter ficado um pouco nebulosa. Quando eu comentei com você a respeito que a gente estava acostumado a ver uma relação pai e a mãe juntos, eu não estou falando necessariamente da questão do gênero, tá ok? Na criação, homem com homem, dois homens, duas mulheres, não. A questão é sozinho, porque hoje a gente também vê uma geração que é criada somente só pela mãe. Ela não tem mais a presença do outro, de uma outra pessoa que dividia as responsabilidades de educar e colocar limites para os filhos. Então a gente vê também que é complicado se isso também tem um peso, né? Era mais nesse aspecto que eu estava pontuando. Aí tem um peso muito maior, porque a mãe ou o homem, quando ele cria sozinho o filho, porque quando você está num casal, você tem com quem dividir. Isso. Às vezes tem aquele que é um pouquinho mais leve, ele pega mais leve com a criança, e tem aquele outro que é mais duro, faz aquele papel do policial bonzinho, policial malvado. Sim. Então eles vão equilibrando. Muito bom. Aí esse equilíbrio fica muito difícil, porque ele tem que fazer sozinho. Então, para a pessoa que está criando a criança sozinha, para ele vai precisar de uma ajuda de alguma outra pessoa da família, ou de um amigo, ou mesmo de um terapeuta, para ajudar. Se às vezes ele não está sendo muito leniente, então ele está sendo muito bonzinho, então deixando passar coisas demais, ou ele está sendo muito bravo, muito rígido, e sendo qualquer coisa falando não, e criando uma criança assim, num sistema muito rígido. Perfeito. Então, essa pessoa que cria uma criança sozinha, ele sofre mais. Ele sim tem mais problema, porque ele pode pender ou para um lado ou para o outro, porque não tem ninguém para ajudá-lo a equilibrar a balança. Perfeito. Não tem ninguém para falar, olha, você está pegando pesado, ou você está pegando leve demais. Vamos equilibrar as coisas. Então, para esse casal, para essa pessoa que não é um casal e que está sozinha, ela realmente é mais difícil. Perfeito. Porque ele ou ela fica num ponto que ela não sabe como agir e não tem ninguém que possa auxiliar. Então, ela precisa de um acompanhamento, de um amigo muito próximo e que ela ouça esses conselhos. Perfeito, de conversar, olha, em que momento que eu estou sendo muito dura ou em que momento eu estou sendo boazinha demais. É isso mesmo. Agora, você colocou um aspecto muito importante, que na hora de você corrigir ou deixar de castigo, ou os dois, ou a mãe sozinha, ou o pai sozinho,
é a questão de você explicar por que essa criança está cumprindo, né, um castigo. Porque ela vai aprender, e aquilo tem que levar um amadurecimento para ela. Aquela crise que ela enfrenta, ela tem que entender que o pai está sendo, de uma certa maneira, um terapeuta, né? Os pais, ou a mãe, ou o pai, ou os dois, enfim. Então, eu acho que isso daí é muito importante para colocar a diferença entre ser pai e amigo. O pai é aquele que se coloca também na disposição para escutar, para se aproximar, porque se o filho não... Aí você me ajuda. Se o filho ou a filha não acreditar no pai, não confiar no pai, eu nunca vou falar da minha afetividade para o meu pai. Por quê? Nunca. Porque eu não confio nele. Aí eu vou confiar para falar isso com quem? Lá na rua com meus colegas, ou com a minha amiga, ou com o meu amigo. Aí mora o perigo. Então o pai e a mãe é nesse aspecto que não vale a pena ser amigo. Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser aquele responsável para ganhar a confiança dos filhos. E se ganha a confiança, corrigindo, explicando o porquê, agradando, falando eu te amo, tudo isso. E alguém que ele tenha liberdade, porque, por exemplo, se chega um amigo e oferece uma cerveja ou uma droga, ele tem a liberdade de chegar, olha, o João veio com uma droga, o que é? Isso. E o pai tem a obrigação de ir lá estudar e saber e explicar direitinho o que é aquela droga, o que é aquela bebida e o mal que faz, o que acontece. Adrianinha, e não ele fala, não, isso faz mal. É isso mesmo. Minha linda, olha, esse assunto ele é tão lindo e gostoso de falar. Eu queria muito que você estivesse aqui. Mas eu vou respeitar o tempo que a gente está vivendo, que de novo tem essas gripaiadas aí, Covid. Verdade. Não, mas eu tô doido para você voltar aqui, porque eu quero conversar. Eu também, eu tô louca pra ir tete aí. a tete com você, que você é maravilhosa. Viu, minha linda? Mas logo passa e eu volto aí de novo. E eu tô hoje de verde de novo em homenagem ao senhor. Você é maravilhosa. Um beijo no teu coração. Amo você de Do verdade. senhor também.